Olá, seja bem-vindo à nossa live. Que bom que você está por aqui. Hoje nós vamos falar para você que é condômino e tem lote no Vilarejo Barra, de que pode ser feito para te trazer uma experiência melhor no processo de construção. Vamos falar de vários assuntos relativos a todo o caminho, do início ao fim. Então fique aqui com a gente, nós vamos só esperar mais um pouquinho para que outras pessoas possam entrar também. Enquanto isso, vamos deixar um videozinho bem curtinho rodando para você conhecer mais um pouco o nosso trabalho e já já a gente está por aqui de novo, tá bom? Então, até daqui a pouco. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a sensação de viver ou trabalhar num espaço bem resolvido, agradável, belo? A humanidade vive imersa na arquitetura o tempo todo, onde a gente mora, trabalha, estuda, tem lazer, busca saúde. Seja qual for a atividade, a arquitetura está envolvida nela. Uma boa arquitetura deve oferecer o suporte às demandas das pessoas, mas também ela pode inspirar, despertar curiosidade, animar, surpreender, acalmar, pode até mesmo ampliar horizontes e a sensação de bem-estar. Eu sou Vera Ferreira, arquiteta sênior da ArquiVX Arquitetura e Urbanismo. Há mais de 13 anos temos desenvolvido projetos sempre pensando no que de melhor podemos fazer pelas pessoas. Sejam projetos de arquitetura, urbanismo, ambientação, paisagismo, luminotécnica ou acompanhamento de obras. A gente tem uma grande experiência. Só em projetos de edificações são mais de 281 mil metros quadrados, além de muitos outros ao longo desse tempo. Nossa equipe trabalha de forma integrada, com a solução mais criativa e estética, considerando a funcionalidade e a racionalidade da construção também, é claro. Buscamos entender profundamente os sonhos e necessidades dos clientes. Tudo isso antes mesmo do primeiro croquis do projeto. Então, surgem demandas das famílias e definimos como o projeto pode resolvê-las. Muitos clientes pedem por uma arquitetura contemporânea, intimista, de traços elegantes, mas com conforto e espaços para contemplação da natureza. Outros clientes pedem uma casa com um resgate cultural, uma referência, uma forma, uma cor, aquilo que traz uma referência emocional da vida deles. Desenvolver projetos que realmente considerem os sonhos e metas das famílias faz parte da história da ArquiVX. E para alcançar isso, cada vez mais nos aprimoramos. Para além do conhecimento técnico, temos principalmente buscado entender o que move as pessoas. Nesse momento em que nos aproximamos ainda mais dos clientes, naturalmente também aflorou um lado assim mais humanizado da própria empresa. E isso mudou até a cara do nosso espaço físico e a forma como nos relacionamos na ArquiVX. Sabendo da importância que a arquitetura tem na saúde e bem-estar, fazemos com que nossos projetos sejam um instrumento de uma vida mais saudável e plena. Consolidamos, então, um novo conceito de projetos residenciais com este foco: as casas saúde e bem-estar. Em algum momento você já se sentiu perdido em relação ao processo da construção da sua casa? Você sabe mesmo tudo o que precisa para construir no Vilarejo Barra? Então, eu sou Vera Ferreira, sou arquiteta e urbanista, com especialização em desenvolvimento urbano e ambiental. Já tenho mais de 40 anos de vida profissional. Sou fundadora e CEO da ArquiVX Arquitetura e Urbanismo. Sou também mãe e apaixonada pelo que faço, pela minha carreira profissional, pelos meus projetos. Gosto muito de plantas, cuido de horta e tento trazer essa humanização para os nossos projetos, e é por isso que eu compartilho muito aí também nas nossas redes sociais conteúdo sobre arquitetura, sustentabilidade, saúde e bem-estar nas edificações. E agora eu vou compartilhar com vocês especificamente muitas informações sobre o processo de construção no Vilarejo do Barro. Bom, a ArquiVX, falando um pouquinho sobre a empresa, né?
tem já 15 anos e trabalhou em diversos projetos grandes aí na Barra dos Coqueiros, inclusive, como o Dama, o Maicai, o Tai, o Vilhalmar e, claro, o próprio Vilaredo. Mas vou destacar para vocês só um número. Nós temos mais de 370 mil metros quadrados de projeto arquitetônico já desenvolvidos. Então, é uma experiência grande acumulada que a gente quer colocar à disposição de vocês no processo do Vilaredo Barra. E aí, né, vem uma pergunta natural. Sim, mas e por onde eu começo? E aí vocês devem pensar, são arquitetos, né? Então vão dizer, vamos começar pelo projeto. Pode parecer que o projeto para o arquiteto sempre será o mais importante. Só que não. Na verdade, a gente entende que tem que começar pensando todo o processo, pensando todas as etapas que vão fazer com que essa sua experiência de construção seja uma experiência legal, seja uma experiência positiva, que traga uma boa memória para a sua família quando efetivamente forem chegar e morar dentro dessa casa. Então, você tem várias etapas, várias coisas a observar, e a gente vai falar de cada uma delas ao longo dessa live, né? Começando aí pelas normas que a gente vai apresentar, quais são as principais normas consolidadas que têm que ser atendidas, quais são os regulamentos das concessionárias para você ligar sua água, ligar sua energia, como é que você vai fazer uma escolha de sistemas construtivos, qual é o melhor para o seu caso, para a sua casa, quais são os projetos que você tem que desenvolver? Porque, na verdade, não é só o projeto de arquitetura. Nós somos uma empresa de arquitetura, mas você tem que ter muitos outros projetos, e a gente trouxe informações, inclusive, com parceiros que nos deram toda essa segurança para estar aqui trazendo para vocês isso. Então, tem os projetos de arquitetura e tem os projetos complementares também, como os projetos estrutural, água, esgoto, e depois a gente vai falar melhor ainda sobre isso. Mas vamos lá. Depois você tem que fazer orçamento e o seu cronograma da obra, porque você precisa saber quanto você vai gastar e como é que esse dinheiro vai ser distribuído e gasto ao longo do tempo da sua obra, né? Claro, você tem que ter o seu licenciamento, né, que é o processo inicial. Você não pode começar a sua obra sem ter uma licença e, se for o caso, se for a sua demanda, né, você pode procurar também um processo de financiamento, seja para fazer a obra como um todo ou uma parte dela, da forma como for mais conveniente para a sua gestão financeira. Além disso, claro, né, tudo isso para você chegar ao momento de realmente executar a sua obra e depois que executar, fazer a regularização da sua obra, que é outro passo importante. Então, vamos ver tudo isso ao longo desse tempo. Fica com a gente. E, claro, vão surgir dúvidas aí nos processos. Vocês podem ir colocando suas dúvidas aí no chat. A gente vai ter a nossa equipe, a equipe aí está pronta, né? Vamos ter nossa equipe fazendo aí essa questão de ver, juntando as perguntas em bloco para a gente responder. E se por acaso se estender muito, não der até para responder todo mundo, não se preocupe. A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente criou justamente para poder se comunicar melhor e diretamente com vocês. E aí, o que não der para responder agora, a gente se compromete a responder lá depois. Combinado? Vamos lá, então. Vamos falar das principais normas consolidadas. Como a gente já falou, né, existem várias coisas que precisam ser atendidas na legislação. E no caso de um condomínio, tem o regimento do próprio condomínio, que todos vocês já receberam e que tem que ser observado. E além do regimento do condomínio, você tem também as questões da legislação do município, da Barra dos Coqueiros. E aí você tem uma série de leis, como o Plano Diretor, Código de Obras, Código de Urbanismo e Código de Meio Ambiente. Tudo isso junto, as principais informações a gente vai estar apresentando para vocês a partir de agora. Então, vamos lá. Recuos de lotes de meio de quadra, né? Tem várias posições possíveis, essa é a posição do meio de quadra, de um lote, e vocês estão observando que esse desenho esquemático mostra que você tem que ter um recuo. Peraí, vamos primeiro explicar o que é recuo, né? Recuo é aquela parte do lote que não pode ser construída. Então, pelo regulamento do condomínio e do município, você tem que ter um recuo frontal mínimo de 3 metros. E você tem que ter recuos laterais e de fundos mínimos de 1,5 metro, sendo que você pode encostar a construção de um dos lados do lote e o outro tem que ficar livre com esse recuo lateral. Você pode escolher o lado que você vai estar querendo encostar, mas um deles vai ter que estar livre com esse recuo lateral. Aí, quando a gente vai já para os lotes de esquina,
você tem que aplicar esse recuo nas duas testadas, ou seja, nas duas frentes dos lotes que dão para as ruas. Claro que isso vai fazer com que você tenha, né, que gastar um espaço maior para esse recuo, mas em compensação, fique tranquilo, porque todos os lotes do vilarejo de esquina são lotes maiores, justamente para poder absorver essa demanda da legislação que já foi pensada anteriormente. E nos demais parâmetros fica mantido. Lotes com testada para duas ruas. O que ficou determinado no regimento é que os parâmetros principais vão ser atendidos pela testada, ou seja, pela frente do lote leste. Então, você tem esse padrão e essa possibilidade para quem tem lote em duas testadas. Áreas verdes e permeáveis. Você tem uma obrigação, pela legislação do município, de garantir que pelo menos 20% das áreas do lote fiquem permeáveis, ou seja, não tenha uma pavimentação que impeça que a água da chuva entre para o terreno, né? É uma medida legal, é uma medida que vai evitar alagamentos e é uma medida sustentável, inclusive. E além disso, você tem que colocar pelo menos 2 árvores aí dentro dessa área verde. A escolha da árvore, da localização é do condomínio, ok? Vamos falar agora de quantidade de pavimentos. Você pode construir até 3 pavimentos, só que, na verdade, 2 pavimentos têm que ficar acima do nível do terreno e um pavimento tem que ser abaixo, ou seja, é um subsolo, na verdade. Então, você pode exercer o direito de construir esses 3 pavimentos, mas fique atento para um detalhe. Construir subsolo na Barra dos Coqueiros é uma obra mais complexa e mais cara. Por quê? Porque a Barra, como Aracaju e muitos outros municípios litorâneos, tem o que a gente chama de lençol freático alto, ou seja, o nível da água do subsolo está muito perto do terreno mesmo, do nível base do terreno. Então, quando você cava, encontra água logo. Todo mundo aí já deve ter visto uma situação como essa. Então, para você fazer o subsolo, você vai ter que cavar muito, você vai ter que fazer o que a gente chama de rebaixamento do lençol freático para que essa água não esteja no local onde você está fazendo a obra. Então, isso implica num investimento e numa complexidade maior. Nós fizemos, por exemplo, um projeto para uma casa no Dama que teve essa característica, mas precisou realmente aumentar o orçamento da obra, salvo engano, foi cerca de 20%, para poder atender. É mais ou menos assim, imagine uma piscina ao contrário. Na piscina, você faz a estrutura e a impermeabilização para a água que está dentro dela não sair, não é isso? Só que no subsolo, você faz a estrutura para que a água que está no terreno em volta e por baixo não entre para dentro do subsolo. Então, isso tem naturalmente uma complexidade maior de obra e um custo maior. Pode fazer, o condomínio permite, a legislação do município permite, você só tem que ter cuidado com a questão do custo e de como você vai fazer esse sistema para realmente não ter problemas futuros. Agora vamos falar de gabarito de altura, que nada mais é do que a altura máxima que a sua obra pode ter. Então, sua obra pode chegar até 10 metros de altura, contando todos os pavimentos, inclusive o topo da sua caixa d'água. Então, do chão até o topo da sua caixa d'água, você tem que ter, no máximo, 10 metros. Ok? Tá tudo legal aí, gente? Qualquer coisa, avise a gente aí no chat, viu? Vamos lá. Índice de aproveitamento. É uma norma que diz quanto máximo você pode construir no terreno. No caso desse terreno, do condomínio Vilaredo e dessa região da Barra dos Coqueiros, você pode construir até 3 vezes. Então, se o terreno mínimo tem 200 metros quadrados, em tese você poderia construir 600, mas você tem outras normas que se sobrepõem, como, por exemplo, os recuos. Em consequência disso, quando a gente faz os cálculos, o máximo que você consegue construir no Vilarejo Barra são 395 metros quadrados, mesmo assim, contando os 3 pavimentos, inclusive o subsolo. Mas isso é mais do que suficiente, né, para que você possa estar aí colocando todo o seu programa, um programa que vai atender às demandas da sua família, tá ok? E agora vamos falar dos muros. Na verdade, no Vilarejo Barra, em quase todos os condomínios aí nessa região, você não pode fazer um muro frontal. E um muro lateral, dentro do recuo, só pode ter até 1 metro, ok? De altura. Na lateral em que você encostou a sua construção. Na lateral em que você deixou
né, aquele recuo obrigatório em uma das laterais, você tem que deixar até 6 metros, o muro até 1 metro, depois você sobe ele inclinado, e aí ele pode, então, crescer a altura para até 2,20 metros de altura, inclusive no fundo do terreno. Então, esse é o padrão para você poder construir os muros no Vilaredo Bar. Bom, vamos lá. Outra regulamento de concessionários, né? Você tem uma concessionária de água que tem um padrão que você tem que seguir para essa. É esse. Estão vendo na tela que mostra, né? O condomínio já estabeleceu um local onde esse mureta com o hidrômetro vai ser colocado, você tem que chegar lá, pedir a instalação e eles vão fazer essa instalação desde que toda a sua tubulação esteja seguindo esse parâmetro aí que foi determinado, ok? Mesma coisa acontece com a Energisa. Você tem lá também uma posição que vai ser a entrada da energia, você tem que fazer com que toda a instalação chegue até esse ponto para que possa ser conectado o relógio para a ligação da sua casa, ok? E vamos falar agora um pouquinho, então, sobre sistemas construtivos. Vamos falar de 4 principais que a gente entende que são possíveis de serem aplicados, né, na execução da casa. Vocês estão vendo aí as imagens, né, de um sistema mais convencional, que é o sistema com estrutura em concreto e alvenaria, ou seja, parede em tijolo cerâmico, é o sistema mais usado. Você tem também as placas em EPS, que é o que vulgarmente as pessoas chamam de isopor, né? Você tem um sistema chamado Light Steel Frame, que é outra tecnologia, e o ICF, que é uma outra tecnologia usando também o que se vulgarmente chama de isopor. Vamos começar então pelo concreto armado, com blocos de cerâmica, né? Bloco de tijolo cerâmico, que é o sistema mais usual, não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro, na verdade, porque é um sistema, apesar de mais artesanal de produção da obra, é um sistema que demanda uma mão de obra, como qualquer serviço, com uma certa especialização, mas também que não é uma mão de obra com uma especialização mais ampliada. Esse sistema, inclusive, esse sistema convencional, que é o mais usado no Brasil, é o sistema que é utilizado para fazer os cálculos do que a gente chama de custo unitário básico da construção, que é o CUB. E esse CUB é divulgado mensalmente pelo Sinduscon Sergipe, pelo Sinduscon de outros estados também, enfim, e ali ele calcula qual é o preço médio de construção de uma edificação com esse padrão em Sergipe. Então, para quem tiver mais interesse, a gente deixou aí o site, né, onde você pode acessar e buscar mais informações sobre isso. Vamos falar agora, então, do sistema EPS, né, que é vulgarmente conhecido como isopor, em que você tem a placa, você tem depois, à frente da placa, né, esse painel de grade que vai, então, junto com a projeção que é feita dessa massa, dá a estabilidade, né, e a resistência ao sistema. É importante que a placa esteja aqui numa posição, que essa grade metálica tenha um afastamento para que quando essa massa for projetada, ela entre por trás dessa massa e realmente consiga envelopar essa grade de forma que ela realmente não fique exposta ao risco de uma oxidação. Ok? Então, tem lá suas características técnicas que precisam ser seguidas. Por isso é importante que essa argamassa seja projetada e não lançada, por exemplo, com colher, como é comum, né? E que tenha lá os aditivos específicos para ela poder aderir a essa massa ao isopor, ok? Além disso, a gente tem aqui o Light Steel Frame, que nada mais é do que uma estrutura metálica, né? Que é quase um Lego, porque ela vem já toda com um manual de instalação, digamos assim, em que essa estrutura vai sendo montada, né, parafusada, montada, depois ela vai recebendo aí essas placas, né, que pode ser uma placa de gesso acartonado, uma placa de OSB, vem uma lã de rocha, depois vem uma membrana que vai fazer a proteção aí, essa impermeabilização,
vem um fundo preparador, né, e uma pintura ou outro acabamento. Ela também recebe qualquer acabamento como da estrutura convencional, seja uma cerâmica, seja uma pedra, seja um porcelanato, seja uma placa de madeira, seja uma placa de PVC. Aí o acabamento é conforme a demanda do projeto do cliente. E tem também o IFC, o ICF, desculpem, o ICF Molde, que é um outro sistema mais recente ainda. Nós, no caso da construção convencional, como eu falei, a gente tem muitas, né, construções de exemplo, quase a estúpida maioria das construções em Sergipe tem essa característica, inclusive de prédios, né, altos também usam essa característica. E agora começa a chegar no mercado outros referenciais, como por exemplo esse, em que o isopor, na verdade, é uma espécie de molde, em que uma barra metálica, né, a barra de aço é colocada nesses vãos e depois o concreto é lançado aí. Então, isso dá uma resistência grande ao conjunto. Nós não temos ainda todos os outros sistemas que nós falamos, a gente já tem, fora o convencional, né? Poucos, mas já tem algum exemplo em Aracaju. Agora, esse, ao que a gente pôde descobrir, não existe ainda construído aqui. Foi inaugurada agora recentemente no Nordeste uma fábrica desse material, esse ano, início desse ano. Então, é uma coisa que está crescendo, mas que ele tem uma grande vantagem, porque dos sistemas, ele é o que traz mais conforto térmico e acústico para a sua construção. Então, todo sistema tem ônus e bônus. Alguns são mais baratos para a sua execução, outros são mais fáceis para a sua execução, porque você encontra uma mão de obra basicamente em qualquer lugar para fazer uma construção de estrutura de concreto e tijolo convencional. Os outros demandam um pouco mais de conhecimento, de especialização em determinadas áreas. Os insumos, ou seja, os materiais, são um pouco diferenciados. Não são materiais que você compra em qualquer loja de material de construção, das outras opções, mas em compensação também são sistemas que podem te dar menos peso, principalmente para quem vai estar aí fazendo uma casa de 2 pavimentos, vai ter menos carregamento de peso na sua estrutura, dão mais velocidade de execução e tem melhor desempenho nas questões de térmicas e na questão também acústica. Então, ficam aí as dicas para que você possa pensar, né? Qual sistema se adapta melhor a você? Digamos que você seja uma família que tenha muita pressa em fazer a sua construção. Esses outros sistemas são muito mais rápidos. Você pode ter aí uma economia de tempo até, dependendo do sistema, de 40% a 50% da construção convencional. Então, quanto é que custa financeiramente para você se manter onde você está? Ou será que é mais barato ter outro tipo de construção para reduzir seu tempo? Isso é algo que a família tem que pensar e definir para tomar a melhor decisão. Agora vamos falar do passo a passo do projeto. O passo a passo do projeto é importantíssimo, né? E a gente começa normalmente pela topografia, que é ver como é o terreno, como é o desnível dele, a sondagem, que é ver como esse terreno vai sustentar a sua construção. Existe, né, pela norma, a necessidade de você estar fazendo uma sondagem, que num terreno de 200 metros quadrados seriam 2 furos apenas, mas você teria um investimento para fazer isso. E, em contrapartida, se você não fizer, o projetista estrutural vai ter que trabalhar com a hipótese de que esse terreno tenha a menor taxa de resistência possível para atender a norma. Isso talvez encareça um pouco mais a sua solução de execução de estrutura. Então, é bom pesar isso. Será que não vale a pena fazer essa sondagem? Ou até, eventualmente, né, fica aí uma dica, juntar pessoas que tenham terrenos muito próximos e dividir aí uma sondagem, enfim. Porque pode ser que o não fazer a sondagem acabe resultando numa estrutura mais cara. Então, falando em estrutura, vamos lá. Estrutura e a parte de fundação, ou seja, tudo que vai realmente dar sustentação para a sua edificação, né? Essa estrutura, como eu disse, se for feita a partir de uma sondagem, ela pode ter uma característica X ou Y. E ela deve considerar também, a gente sempre sugere que ela seja preparada para, no futuro, caso você deseje, conseguir instalar uma plataforma elevatória ou um elevador, para aquelas pessoas que quiserem fazer casas com 2 pavimentos. A gente sabe que a população está envelhecendo, né? Então, é natural que essas demandas surjam no futuro.
E, além disso, você está sempre sujeito a uma questão qualquer, a ter algum problema de locomoção temporário, isso te traz conforto e segurança. Ivo, o que é importante nesse momento? Pensar no que você vai precisar colocar do ponto de vista da infraestrutura para esse elemento. Então, minha estrutura vai ter que ter uma base lá no fundo para receber esse elemento, minha instalação elétrica vai ter que ser considerada. O importante é que você deixe a condição da infraestrutura para que no futuro, se você quiser instalar esse equipamento, você não tenha quebra-quebra, você não tenha dificuldades nenhuma em relação à sua estrutura ou instalação elétrica já instalada. E enquanto você não coloca a plataforma, esse espaço pode ser um depósito a mais para sua casa, por exemplo, ok? Água, projeto de água, né? Todo mundo sabe que precisa de uma rede de água, mas você tem que pensar, vai faltar muita água, vou fazer um reservatório maior, vou fazer poço, vou ter sistema de irrigação, como é que eu vou conectar essas coisas? Legal pensar nisso agora. Inclusive, em relação ao esgoto e drenagem, que pode ter também, vai precisar ter uma solução de águas pluviais, eventualmente, você vai conectar com o sistema de irrigação. Isso tudo vira, né, um sistema que te ajuda aí a ter uma obra mais assertiva. Projeto elétrico, você tem que pensar, além das tomadas e iluminação da sua casa, você vai querer ter a sua energia solar no futuro? Quer dizer, muita gente, né, está querendo instalar, até porque é uma coisa que traz economia. Até o nosso escritório aqui tem energia solar para produzir essa economia aí na conta de luz, que é sempre bem-vinda, né? Além de tudo, você pode até financiar isoladamente, enfim, você tem outros caminhos bem favoráveis para placa solar. O que que importa? Novamente, que agora você coloque toda a infra necessária e que depois, quando você quiser ou for mais conveniente fazer esse investimento, você vai lá e só instala a placa sem nenhuma quebradeira. É só deixar as coisas já previstas e programadas nos projetos agora, ok? Vamos lá. Você tem também cabeamento estruturado e outras tecnologias, como rede Wi-Fi, enfim, na casa, que você pode querer instalar aí. Vamos falar do ar-condicionado, né, gente? Vamos combinar que esse calor que a gente está vivendo agora, sem precedentes, né? Recentemente, o Rio de Janeiro bateu sensação térmica de 60 graus na semana passada. Então, a gente tem aí alertas, né, de calores extremos e mais que nunca as pessoas possivelmente vão querer estar fazendo a previsão da possibilidade de instalar ar-condicionado em todos os quartos, por exemplo, ou no escritório também. Então, vamos pensar nisso agora, porque ar-condicionado implica em ter um tubo de dreno, implica em ter instalação elétrica, implica em ter um disjuntor separado para que as coisas funcionem da forma mais adequada. O luminotécnico, né? Todo mundo deve já saber, luminotécnico são detalhes de iluminação que são colocados aí no nosso projeto. Hoje, cada vez mais, eles são utilizados na arquitetura, seja para fachada, seja para paisagismo, seja para a ambientação da casa. Então, é algo que traz uma personalidade diferente e a gente usa muito e ele também tem que se conectar lá com o projeto elétrico. E se você fizer um projeto elétrico comum, convencional, botar aqui tomada, botar luz, ok, atende a norma, mas e quando você quiser botar um detalhe de gesso, e quando você quiser botar um detalhe de iluminação num móvel, na cabeceira da sua cama, o que é que vai acontecer? Você vai sair quebrando coisas para poder instalar isso? Não faz sentido, então vamos pensar agora. Outra coisa, paisagismo. Paisagismo, novamente, também, como já falei, tem uma relação forte aí com o luminotécnico para você criar uma ambiência diferenciada nos seus espaços, né? Você tem impermeabilização, que além de banheiros, cozinhas, coisas molhadas óbvias que a gente consegue pensar, o maior problema normalmente é na cobertura, para você não ter problema de infiltração para dentro da sua casa, ou até se você vai fazer, né, uma jardineira, um balcão, uma varanda aberta, você tem que pensar com muito cuidado nesses processos de impermeabilização. E a ambientação, é claro, né, que vai ser, digamos, o vestir de aspectos mais personalizados à casa. Vestir a cor que vocês gostam, a textura, os materiais, isso vai trazer aquela personalidade própria da sua família para a sua casa. Então, a gente conecta também essa ambientação aí com o luminotécnico, com todo o resto. E óbvio, né, depois juntando todas essas informações,
você vai poder ter um orçamento e um cronograma mais assertivo. E observem todas essas setas indo e vindo aí nesse esquema, é porque é assim mesmo. A gente faz arquitetura, que é a base do desenvolvimento desses outros projetos, e a gente encaminha para cada uma dessas disciplinas, e muitas vezes ele vem, retorna, a gente olha para fazer uma compatibilização e pede um ajuste, tudo para pensar que cada um desses elementos interajam da melhor forma para você ter um melhor resultado de projeto na sua obra. Como, por exemplo, nessa imagem de compatibilização que a gente está apresentando a vocês, em que você tem uma viga da estrutura que acabou sendo projetada um pouquinho além do que seria o limite do alinhamento da arquitetura. A gente conversou com o profissional, ele foi, fez um pequeno ajuste e muitas vezes isso. Só um minutinho aí, viu, gente? Vou precisar de uma aguinha agora. Então, isso, um projeto de água. Imagine se o projetista que faz água for diferente do que faz o estrutural, como normalmente são, profissionais diferentes. Ele pode botar, sem saber, ele bota um cano d'água descendo num ponto e o projetista da estrutura botou um pilar ali. Alguém tem que dizer, não, olha, a prioridade aqui é para a estrutura, então vamos mudar o tubo de água, ou não. Enfim, são coisas que têm que ser observadas. Por isso que a compatibilização é importante. E a arquitetura está ajudando nesse processo de idas e vindas. Para que a gente possa ter uma planta técnica, como essa que vocês estão vendo aí, no meio dessa imagem, que realmente traga todos os detalhes e toda a segurança para a sua construção. E, além disso, a gente usa, né, um sistema BIM, que é um sistema de modelagem, né, eletrônica das imagens, e que ele permite, inclusive, toda essa superposição. É como se a gente pegasse a arquitetura e colocasse várias camadas de cada um desses projetos e fosse comparando para poder ver essas interferências e o que precisa ser eventualmente ajustado para você ter um melhor resultado de projeto. E isso também te permite, é claro, fazer. A gente usa, por exemplo, no software Revit e Lumion, né? Imagens que vão te permitir ter uma realidade visual muito, muito próxima do que vai estar lá na sua construção. Então, vai te permitir, além de toda essa acuidade técnica, de todo esse cuidado técnico, vai te permitir uma visualização em imagem, em 3D, em vídeo, muito realista. Como vocês estão vendo aí, nessa série de pequenas imagens que a gente colocou de outros projetos. Então, você enxerga, você realmente vê como é que a sua casa vai ser. E aí vamos para o orçamento da obra, né? Por que que ele é importante, né? Esse orçamento de obra é importante porque é ele que vai realmente te permitir planejar aí a longo tempo, né? Normalmente a gente começa fazendo aí uma consulta. Qual é o valor do CUB para Sergipe, por exemplo, que ele publicou agora em fevereiro? Normalmente eles publicam um mês, no início do mês seguinte, então fevereiro é publicado em março e assim em diante. Para uma construção padrão residencial, né, padrão normal, hoje você tem cerca de 2.145 reais por metro quadrado. E para uma construção padrão alto, 2.780 reais por metro quadrado. Só que no CUB não estão embutidos todos os custos da construção. Então, a construção ela tende a ser mais alta do que esses valores, porque você vai ter que incorporar outras coisas, tá ok? Então, tem que ficar atento a isso também. Então vamos lá. No orçamento da obra, a gente precisa planejar aí essas variáveis. Você vai construir com uma obra com pedreiro, com uma equipe que você conhece, que você confia, ou vai construir com uma empresa especializada? São formas diferentes de construir que vão te dar também resultados diferentes, naturalmente, né? Claro que quando você está construindo com uma empresa especializada, isso vai te dar uma segurança maior, tanto na qualidade do serviço, quanto no tempo que você vai precisar se envolver para gerir essa obra. Porque se você está trabalhando com uma equipe de pedreiro, mesmo sendo pessoas da sua confiança, você vai ter muito mais trabalho pessoal e vai ter compras de materiais a todo momento, você vai ter todo aquele processo de obra que às vezes não é tão favorável para quem tem uma rotina de trabalho normal, né, de compromisso. Já a empresa ela pode te dar outras facilidades e outras garantias que essa outra opção não te dá.
opções sobre as quais a gente pensa que você deve analisar bastante. Inclusive porque, se for o caso de você pensar na hipótese do financiamento, a Caixa tem padrões específicos que precisam ser preenchidos, inclusive com planilhas que vão dizer, por exemplo, a infraestrutura, a superestrutura, as paredes, os painéis, as esquadrias, quanto é que elas podem custar dentro de uma margem de tanto a tanto para que atenda o padrão do financiamento da Caixa. Então, você seguindo nesse caminho, você vai precisar de pessoas que te ajudem nesse estudo e nessa observação de parâmetros para poder se enquadrar e poder conseguir seu financiamento. E aí vamos falar agora do BDI, que nada mais é do que uma sigla que representa benefícios e despesas indiretas, ou seja, tudo aquilo que não está dentro daquele custo do CUB da obra, ok? Então, esses custos indiretos são projetos, taxas, o custo financeiro que você vai estar eventualmente embutindo aí na sua obra, a administração da própria obra, a parte de incertezas e contingências que acontecem normalmente em obras, né? E o lucro pretendido, caso seja uma empresa que vai estar construindo para você a sua casa. Impostos, enfim, todas as demais despesas que não estão naquele custo que o CUB faz, que é só o da obra propriamente dita, ok? E também você pode ter ferramentas para te ajudar aí nesse acompanhamento e controle. Você tem diversas aí, né, que você pode contratar pela internet. Esse foi só um exemplo, e que você pode colocar a sua obra inteira no seu próprio celular. Então, você pode acompanhar planejamento, despesas, compra de materiais, pagamento de pessoal, orçamento, cronograma, tudo de forma bem prática. Um dos nossos parceiros, por exemplo, de construção, que é a Casa Pronta, tem um sistema próprio que faz todo esse acompanhamento e entrega aí para o cliente o link para poder ir também, junto com eles, checando todos os passos da obra. E a gente chega então no cronograma, que é aquilo que a gente comentou, né? Você tem um valor da obra, mas ele não é linear, ou seja, você não vai gastar a mesma coisa todos os meses. Todo mundo sabe que a fase de acabamento é uma fase muito cara, né? Então, lá naquele mês que você vai ter que comprar revestimento, vai ser um investimento maior. Outra coisa é que você tem que ter um cronograma para planejar. Ah, tá, eu acho que eu vou instalar o meu revestimento daqui a 3 meses. Eu tenho que comprar antecipadamente, porque se eu for comprar direto numa loja e receber, até ok. Mas se eu quiser um custo mais barato, se eu quiser comprar em uma campanha, enfim. Ou se eu quiser planejar para que a minha obra na fase de estrutura não seja o período de chuva, para não ter incompatibilidade, o cronograma te ajuda a fazer isso. Bom, gente, vamos lá. Eu sei que pode parecer muita informação, né? E no senso comum das pessoas, afinal, o que é uma obra? Uma planta baixa, uma equipe, um pedreiro. E tudo que eu estou dizendo para vocês hoje pode parecer muita informação, complicado, difícil, mas na verdade não é não. Pelo contrário. Na verdade, isso é justamente o caminho que vai te dar mais tranquilidade para executar a sua obra. Essa questão de passo a passo, ter bons profissionais e acompanhar de forma realmente assertiva tudo o que está acontecendo, é isso que vai te garantir essa tranquilidade. Então, uma obra mais segura e tranquila e, acima de tudo, o seu patrimônio resguardado. E aí vamos rapidinho ver como é que é esse processo do licenciamento. Você faz a escritura e registro em cartório aí do terreno, né? E desculpa, você paga o ITBI para a prefeitura, primeiro, aí você faz essa escritura e registra em cartório do terreno. Esse ITBI, obviamente, só pode ser pago depois que a documentação do condomínio estiver liberada, né, para poder aí você individualizar seus lotes. Aí você faz a sua escritura e faz o registro do cartório do terreno. Assim que for liberado, né, você pode ir lá pagar o ITBI na prefeitura. Depois, você faz, a partir do projeto de arquitetura, das anotações de responsabilidade, da execução, da responsabilidade técnica da execução, você vai, então, enviar o e-mail para o condomínio vai dizer, ok, pode imprimir as plantas, traz aqui, leva no condomínio, carimba, e daí, então, você vai finalmente entregar na Secretaria de Obras do município para conseguir a sua licença. Solicita as ligações de água e energia, faz o tapume e a placa de obra e então, finalmente, começa a sua obra. Então, tudo isso é o processo de licenciamento. Tudo que acontece antes de você começar a fazer a obra, tá? Mas aí você executou, lá no final você vai ver, minha obra
está exatamente igual que foi licenciado ou teve alguma alteração? Porque se teve alteração, se você fez alteração, você tem que fazer o que a gente chama de as-built, que é colocar em desenho o que foi exatamente executado. E aí, só depois disso é que você vai poder apresentar para a Secretaria de Obras fazer o habite do seu empreendimento. Se a obra não teve alteração, você vai direto, solicita o habite. Com alteração ou sem alteração, você vai ter que, em algum momento, ir lá na secretaria e solicitar o habite. Por enquanto, a barra, todo o processo ainda é físico, não é digital, ok? Depois você leva o habite ao cartório para você poder fazer a averbação da sua construção e vai para regularizar a sua obra no INSS, que é um passo importante também. Por que é importante a regularização? Bom, primeiro, que o IPTU de um terreno é 4 vezes maior do que o IPTU da casa construída. É 0,5% para a casa e 2% para o terreno. Então, é uma redução de custo que é interessante também. Segundo, que a maioria das prefeituras do Brasil hoje estão aí num sistema junto com a Receita Federal e são obrigadas a mandar listas mensais de todos os habites que são emitidos. Então, quando você emite um habite, se você não vai lá regularizar na Receita, você pode ser eventualmente fiscalizado porque finalizou uma obra e não regularizou as taxas do INSS junto à Receita, ok? Aí vamos lá. Quanto que custa esse processo aí de licença, regularização e registro imobiliário? Todo esse passo a passo inicial que a gente falou agora, né? Quanto é que custa o ITBI, a taxa de escritura do terreno, o registro, a análise pelo condomínio, aqui não foi definida ainda essa taxa, na verdade, a taxa de licença de obra, ligação de água, vistorias e a averbação da construção. Juntando esses elementos, você vai chegar aí a cerca de R$ 6.600. Então, você já tem esse investimento que não está naquele custo do lado público que a gente falou, como os projetos também não estão, como a administração de obra não está, lucro de construtor e outros impostos, você já tem mais esse investimento para fazer. E aqui a gente tem também a possibilidade, né? Você tem a possibilidade de buscar aí o simulador da Caixa para fazer uma primeira versão aí do que seria, caso você quisesse fazer o financiamento. A gente vai estar passando para você um videozinho que mostra como é o acesso a esse simulador da Caixa. É um processo simples, você tem que, obviamente, alimentar aí com todos os seus dados e você já começa a ter noção, se for do seu interesse, como é que você vai poder, então, estar fazendo o financiamento da sua casa. Vamos mostrar agora como funciona, então, o programa Simulador Caixa. Você vai lá em Construção em Terreno Próprio, Financiamento, vai abrir aí uma série de perguntas, vai Simulador Caixa, coloca os dados iniciais do sistema de financiamento que você tem em mente, se é pessoa física, que é para um imóvel residencial, a categoria de construção, qual o valor que você imagina aproximado do imóvel, qual é o estado e a cidade onde esse imóvel vai estar sendo construído, né? Como você vai fazer, se já tem ou não outro imóvel na cidade, e aí vai para a próxima etapa. E aí, na verdade, vão entrar os seus dados pessoais agora, né? CPF, né? Eles vão pedindo aí uma série de dados como telefone, renda bruta familiar, data de nascimento, todos os dados que são necessários para ele ver como é o enquadramento que você pode ter dentro desses programas de financiamento da Caixa. Lembrando, né, que você tem outras possibilidades de financiamento, mas essa é a mais usual, né, que as pessoas costumam utilizar mais, e por isso a gente fez a simulação aí com ela, né? Vai colocando todos os seus dados, essa informação, se já tem mais ou não de 3 anos de trabalho, sobre o regime do FGTS, é interessante para o tipo de sistema que você pode adotar para o financiamento. E aí você vai para a próxima etapa, que vai te dar as opções dos diversos programas nos quais você vai poder estar enquadrado, dependendo aí da sua renda, né? E se você tem ou não algum relacionamento com a Caixa. Se não tiver, por exemplo, você vai para o último modelo. E aí, então, ele abre, né, as possibilidades de financiamento de acordo com sua renda, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua possibilidade de financiamento. Então, basicamente, é isso, é uma primeira visão geral. É uma prática da ArquiveX fazer esse tipo de trabalho, né? Ter uma relação mais próxima também com o cliente, e a gente faz uma entrevista, que é esse
questionário, uma parte dele, na verdade, pequena, ele é muito grande, em que a gente vai saber como é o estilo de vida, como é a composição da família, o estilo de vida, o que eles gostam, quais são os hobbies, se tem animais, se trabalham em casa, enfim, a gente faz como se fosse uma espécie de anamnese do médico, é a anamnese da arquitetura, que a gente faz para poder entender a família, né? E a partir disso, a gente faz uma coisa chamada programa de necessidades, que é colocar numa planilha todas as áreas, todos os cômodos, todas as áreas, e quando isso vai resultar em área construída. E aí aconteceu o seguinte processo com essa família. Eles tinham inicialmente a vontade de ter outras áreas para outras práticas de hobbies e outras atividades, né? E nessa primeira conversa, quando a gente fechou aí o relatório para eles dessa área construída, estava dando uma área em torno de 171 metros quadrados, que é o que vocês estão vendo aí na planilha. Se a gente fosse fazer a simulação do investimento pelo CUB, isso ia dar cerca de R$ 380 mil. Se fosse por um preço de uma outra empresa que apresentou aí orçamento, daria cerca de R$ 532 mil. Então, a família avaliou o seguinte: será que eu preciso mesmo de toda essa área construída? A gente trabalha fora o dia inteiro. Vamos buscar uma coisa que não dê tanto trabalho de construção e de manutenção. E aí a gente sentou com eles, reviu esse processo e, no final das contas, chegamos à conclusão que eles precisavam de muito menos área construída real para aquilo que é realmente bom para a família, tanto do ponto de vista do investimento, do ponto de vista de cuidar da casa depois, né? Que também é um peso para a família, no final das contas. Então, o investimento que era naquele valor ficou aí estimado em até entre 224 e 314 mil reais. E eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo em que ele fala desse processo e como ele se sentiu em relação a ter essa ajuda para entender esse programa, né, essa consultoria que a gente chama, né, de programa de necessidades. E vamos lá, gente. Agradeço aí pela paciência, por toda a consultoria que você nos proporcionou. Fizemos essa mudança para adequar o nosso custo de construção com a nossa expectativa. Mais uma vez você surpreendeu, conseguiu trazer ali um espaço de 100 metros quadrados, tudo aquilo que estávamos buscando, né? E vamos para frente agora, né? Vamos para a segunda fase e vou precisar muito do seu apoio aí, né? Tirando nossas dúvidas. Então, é isso. Eu queria só lhe agradecer mesmo. Então, gente, é isso. Tinha um sonho e teve um resultado que, na verdade, também atingiu o sonho. E isso é que é legal, a gente ajudar a construir algo que seja positivo para a família, né? Que seja o justo, o necessário, o bom, mas com essa dose de sonho também. E essas imagens que vocês estão vendo aí é o resultado do projeto da casa dessa família. Então, a pergunta que eu quero fazer, será que eu não, né? Vocês estão realmente preparados para construir aí no Vilaredo? O sonho vai de encontro com a sua condição financeira no momento? Como é que eu vou equalizar isso? O que é mais importante? Então, tudo isso a gente está trazendo informações para vocês pensarem, né? A gente entende que a gente precisa do sonho, sim, para impulsionar a realidade. Sem o sonho, a humanidade não teria sido nada, né? Mas a gente também precisa da realidade para balizar esse sonho, até para poder fazer com que ele efetivamente possa ser construído, possa acontecer. Então, a construção, né, de uma casa, a gente sabe que é normalmente o maior investimento que uma família faz ao longo da sua história e também é o seu maior patrimônio. Então, tem que ser muito, muito bem pensado. E, em função disso, a gente vai também fazer um sorteio, além daquele e-book que a gente falou que vai estar dando para quem estiver no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer um sorteio lá no grupo do WhatsApp de uma consultoria dessas para qualquer família, né, que se cadastre para participar do sorteio, para ela entender de forma mais realmente específica quais são as demandas e necessidades dela, ok? Então, só depende de vocês querer se inscrever lá para poder ser o ganhador dessa consultoria. Vai ser no grupo de WhatsApp, esse sorteio vai acontecer amanhã, e quem vai concorrer e como a gente vai botar lá no grupo do WhatsApp essas informações. Então, quem ainda não está lá, corre, se inscreve para poder participar disso
E mais coisas, gente, vem mais aí, né? Tem o Guia da Construção, que a gente já falou, que vai estar disponibilizando, né? Com essas informações resumidas para vocês, que a gente vai estar disponibilizando aí no dia 22. E quem vai concorrer também, quem vai receber também, vai estar a informação lá no grupo, ok? Mas tem uma novidade mais importante ainda, que é a questão da simulação, da teoria na prática. Tudo isso que a gente falou para vocês, como é que isso se rebate em projetos de forma bem concreta? Então, a gente vai estar apresentando para vocês simulações de 3 tipos de projetos, mas 3 projetos assim, bem desenvolvidos, com imagem, com vídeo, enfim, com tudo que sirva para você entender de verdade o que esse projeto representa. Então, vão ser projetos de arquitetura bem diferenciados, em que a gente vai estar mostrando planta baixa, vistas, renders, 3D, vídeo e, inclusive, custos estimativos para a construção desses projetos, tá? Para os serviços e para os projetos, ok? Então, aí fica só uma préviazinha bem assim, degustação de longe do que são essas imagens de projeto que a gente vai estar apresentando para vocês nessa oportunidade. Essa novidade aí, na verdade, são casas que vão se adaptar a vários estilos de família, com sistemas de construção, né, de mais fácil execução e possíveis de serem financiadas, e materiais e técnicas, né, que vão te dar aí mais. A gente realmente fez, inclusive, um memorial de acabamentos para que esse custo fosse mais assertivo e você pudesse ter aí um bom acabamento com uma melhor relação custo-benefício. Vamos falar de quanto custa para construir? Pergunta que não quer calar, o que todo mundo quer saber, eu sei disso muito bem. E uma dessas simulações, na verdade, também vai poder ser sua, porque a gente vai na live 2, que a gente vai estar fazendo no dia 22, às 19h30, onde a gente vai estar mostrando todas essas outras informações complementares. A gente também vai estar sorteando para vocês um desses projetos de arquitetura. Então, gente, é uma oportunidade única, viu? Acompanhe a gente, que tem muita coisa legal para vocês conhecerem e só vai custar o tempo de vocês e nada mais. Tá ok? E um detalhe, né? Para quem, novamente, para quem ainda não estiver presente lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Vá lá, se inscreva para poder participar dessa live e, consequentemente, do sorteio. Então, a gente te aguarda por lá no dia 22, sexta-feira, às 19h30. Estou aqui de novo com vocês. Vou ficar muito feliz de encontrar vocês por aqui. E é isso, gente. Quero dizer muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E, claro, quero agradecer também a toda a minha equipe, né, que permitiu aí que a gente fizesse. Valeu, gente! Valeu! E, claro, também as pessoas que nos ajudaram com as informações, como a Secretaria de Obras da Barra, como o Cartório da Barra, como as empresas parceiras, né, que são a Casa Pronta, né, e a Momento Fletor. Então, empresas e instituições que nos ajudaram a juntar essas informações para trazer tudo isso para vocês agora. E, é claro, principalmente a vocês mesmos que estão com a gente aqui até agora. Muito obrigada pela atenção e espero vocês na próxima. Gente, é isso. Antes de mais nada, eu quero me desculpar, né? Teve algumas falhas técnicas aí no processo. Espero que vocês entendam. É a primeira experiência que a gente tem com esse tipo de processo. Estamos aqui aprendendo, mas acho que o mais importante foram as informações que nós realmente queríamos estar passando para vocês. Espero que isso tenha sido legal, que isso tenha ajudado. Mas vamos agora, né? Então, seguir e ver, né, o que vocês acham de tudo que a gente falou. Tá tempo ainda. Se quiserem colocar mais alguma pergunta aí no chat, a gente vai estar respondendo agora, mas estamos sempre à disposição. Como já falamos, né, lá pelo chat, respondendo, teve esses probleminhas técnicos, a gente vai fazer um ajuste na gravação que foi feita agora da live e vamos depois, na sequência, disponibilizar para vocês. Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso a essa informação arrumadinha, direitinho, e da mesma forma também aí ao guia prático de construção que a gente falou. Se não estiverem, vão lá para o grupo do Zap e lá vocês vão ter todas as informações de como acessar todos esses produtos que a gente vai estar disponibilizando, ok? Então vamos lá para as nossas perguntas, né? Bom, a gente viu, o Glauber Salles perguntou sobre o recurso
de 1,5 m. Na verdade, relembrando, 3 metros na frente do lote, né, no contato com a rua, e 1,5 m na lateral e no fundo. E numa das laterais pode a construção estar encostando no lote do terreno. Então, os recuos são 1,5 m 3 metros na frente, 1,5 m na lateral, 1,5 m no fundo. O João Mendonça perguntou qual sistema que a gente recomenda. Na verdade, João, é um pouco complexo, porque, como eu falei, hoje, né, se usa principalmente a alvenaria convencional, com a estrutura de concreto armado, é o sistema que você tem mais mão de obra disponível, é o sistema que é mais conhecido no Sergipe, no Brasil, mas é um sistema que tem um prazo de execução mais longo, é um sistema que tem um processo mais artesanal, o que, consequentemente, pode gerar também mais erros de obra, digamos assim, principalmente quando você vai fazer esse sistema construtivo com uma equipe sem um profissional mais experiente realmente na área de engenharia para conduzir esse processo. Aí você tem os outros sistemas. Eu, particularmente, sou entusiasta de sistemas que sejam mais padronizados, né, que diminuam processos de obra, que tenham riscos de erros, mas esses outros sistemas, por exemplo, o EPS, você não consegue financiar ele no início da obra numa caixa econômica, porque ele não tem alguns laudos, algumas coisas específicas que são exigidas. Então, você poderia, se a casa já estivesse pronta, você vai lá e compra a casa pronta, mas financiar do início da construção, você teria dificuldade se fosse tentar financiar na caixa. Então, tem sistemas. O sistema Light Steel Frame é um sistema rápido, mas é um sistema que é maior, um pouco maior o investimento. Agora, ele também constrói uma obra muito rápida. Então, se você me perguntasse, eu sou uma família que precisa me mudar rápido, eu te diria, a alvenaria convencional talvez não seja o melhor sistema para você. Eu sou uma família que prefiro uma construção convencional da cultura local, então essa outra estrutura convencional seria interessante para você. Eu dou muito valor para a sustentabilidade, possivelmente seria mais interessante você ir para um dos modelos da construção, vamos chamar de isopor, né, na linguagem comum, porque ela vai te dar mais sustentabilidade e mais proteção térmica e acústica daquela sua construção, menos peso, né, mais rapidez de execução. Não é uma resposta tão direta assim, né? Porque vai depender muito da sua demanda, do seu tempo para executar essa obra, do dinheiro que você tem para investir, do que você considera mais importante. Você quer uma casa que não tenha barulho do vizinho, sei lá, então vamos investir nessa casa no sistema ICF e investir em esquadrias, por exemplo, de PVC. Você vai construir uma coisa que vai ficar quase que hermeticamente lá, mais protegida dos ruídos de vizinhança. Então, não é uma pergunta tão simples, tá? Mas tem que ver o que é importante, mais importante para a família. É o tempo para a construção, é o investimento, é a sustentabilidade, é o isolamento, né? Tem várias coisas que precisam ser pensadas para responder melhor essa sua pergunta, ok? Mas estamos aí para conversar mais depois sobre isso. Bom, vamos lá. O Adalberto Ribeiro perguntou se é seguro construir uma casa com isopor. Sim, desde que, é claro, você realmente siga o que aquela norma indica que seja necessário fazer para aquela construção. Tem um erro clássico, no caso da casa de EPS, por exemplo, que você coloca lá aquela placa de isopor, coloca aquela grelha metálica aqui encostada. Você não dá um espaço para que quando projete aquela massa, ela entre e proteja essa malha. Aí essa malha vai oxidar no futuro e vai te criar uma patologia da obra. Então, são sistemas interessantes, mas que precisam de uma mão de obra com qualificação para tanto. Mas sim, por sinal, são sistemas, inclusive, que têm, né, lá dentro de alguns desses sistemas, não todos, do isopor, é claro, tem normativas e tem ensaios que mostram a durabilidade, a estanqueidade, o isolamento, a impermeabilização, todos os parâmetros, a segurança. Para você ter uma ideia, esse sistema, por exemplo, do isopor, que coloca o concreto dentro, como se fosse uma forma, né? Você vai botar lá dentro o concreto, ele é muito usado no Canadá, em países que têm problemas, né? Com desastres naturais, porque ele dá uma segurança para coisas que a gente nem, problemas que a gente nem tem aqui no Brasil, mas é um sistema seguro, sim, quando executado de acordo com as técnicas adequadas. Tá?
O Lucas Oliveira perguntou o que entra na nossa consultoria. Então, a gente faz uma entrevista com a família, semelhante àquilo que a gente mostrou lá anteriormente, né? Faz a entrevista com a família, tentando identificar aí qual é a composição dela, o que é que ela precisa, quais são os hábitos, os hobbies, como é o dia a dia, se ela trabalha ali ou não, enfim, o que é que ela precisa de espaço, de conexão, né, de atividades para todas aquelas pessoas da família. Aí a gente vai conversar sobre isso, vai entender a dinâmica da família, vai entender a disponibilidade financeira deles, vai entender os desejos, os sonhos, porque você tem que botar essa pitada de sonho aí no processo, né? Senão você não fez nada. E depois, com isso, a gente vai para uma segunda etapa, que é uma entrevista, em que a gente vai pegar um formuláriozinho, uma planilha, e vai olhar, sim, você quer uma casa de 2 ou de um pavimento? Eu quero uma casa de 2. Então o que você acha que é legal para você ter na sua casa terra? Eu pensei nisso, naquilo outro. A gente vai conversando e vai construindo junto, que a gente chama de programa de necessidades. Então tá. Então sua casa vai ter uma sala integrada com uma cozinha, vai ter um escritório separado com a entrada por fora, vai ter uma varanda que vai servir para eu pintar, porque eu gosto de pintar, eu gosto de guardar minhas pranchas de surf, enfim. Você começa a juntar essas informações e construir o espaço adequado para essa dinâmica da família. Aí você bota lá as áreas de cada um desses cômodos e vai chegar a uma conclusão que essa casa vai ter, sei lá, 200 metros quadrados de área construída. Aí a família vai dizer, não, mas isso vai dar um investimento muito alto para mim, ou não, eu quero aumentar mais ainda porque eu quero ter um grande espaço de festa. Tudo está certo, desde que seja dentro da dinâmica da família e daquilo que a família realmente acha que vale a pena investir, acha que vale a pena lutar para construir. Então, aí pronto, aí a gente constrói isso para ele e no final entrega um relatóriozinho que diz para ele, olha, por tudo que nós conversamos, a gente entende que para você talvez seja mais interessante uma casa com esse padrão, com esse tamanho, com essa tipologia de arquitetura, com esse valor de investimento, construída com esse tipo de sistema estrutural. A gente junta uma série de informações para que aquelas pessoas possam, então, tomar decisões, né, mais consistentes, pensar melhor sobre todas as suas opções. Por isso que essa consultoria é chamada de Programa de Necessidades e Opções. Sua casa mais próxima. Porque é isso que a gente quer fazer, mostrar para você como sua casa pode ficar mais próxima de você, entendeu? Então, basicamente, é disso que compõe essa consultoria que a gente vai estar sorteando. Quem sabe você vai ser o ganhador, né? Você está tão curioso nela, quem sabe? Então, vamos lá. Bom, já falamos das respostas, por enquanto chegou mais alguma. Só um minuto, gente, que eu vou estar lendo aqui mais algumas perguntinhas. Sobre a construção com tijolo ecológico, quais as vantagens e desvantagens deles? Então, eu sou muito interessada na construção com tijolo ecológico. Novamente, né? Vai depender muito de onde você está, né? Porque aqui, por exemplo, você tem dificuldade de ter a construção de tijolo ecológico financiada pela Caixa, porque não é um sistema de construção ainda que tem aqui essa certificação. Tem o laudo que é necessário, mas é legal sim, você não tem fornecedores aqui ainda tão ampliados para esse tipo de sistema, mas é um sistema legal, é um sistema sustentável que dá conforto ambiental para casa, então é um sistema interessante. Aqui em Sergipe a gente ainda não tem ele muito difundido, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de organizar aí a mão de obra e os insumos necessários para você construir com esse sistema. Olha, gente, probleminha técnico aqui, tá? Que a produção me deu o celular, mas ele fechou. Então, deixa eu abrir aqui de novo para eu voltar para as perguntas. Aí o Luiz Mário, pode no lado do recuo lateral cobrir a garagem? Sim, se você estiver fora do recuo frontal, né? E se você estiver no recuo lateral, porque veja só, vamos lá. Você está falando um recuo lateral de 1,50 m que não pode construir. Se é nesse, não. Se você estiver naquele recuo no outro lado em que você pode encostar, aí sim, você pode, ok? Mas no lado do 1,50 m que não pode construir, não. Você não pode cobrir essa área, ok? Agora vamos lá.
tenho muito receio em construir com EPS, devido à falta de mão de obra após alguns anos de obra. Então, a gente aqui, basicamente, em Sergipe, é o que eu consegui pesquisar, andei fazendo um apanhado por aí, a gente praticamente não tem construções ainda em EPS. Eu sei que tem empresas, inclusive, que estão oferecendo essa possibilidade. Seria importante, né, ver de que forma, onde é que você tem esse material construído, né, para que realmente isso não venha a ser, depois, no futuro, um problema para você. É uma boa tecnologia, sim, agora precisa naturalmente ser bem construída por pessoas que tenham essa expertise. Então, não é o problema, como quase toda nova tecnologia, como quase tudo que é disruptivo, não é que seja difícil ou ruim, apenas tem que ser bem executado para evitar problemas. O Ney Silva tem como ter noção do valor do BDI? Depende um pouco, porque o BDI não existe uma norma fixa para ele, fora do caso dos financiamentos, como da Caixa, que a Caixa aí dá uma margem que ele grava um valor máximo de BDI. Mas hoje, empresas podem negociar com quem vai estar fazendo a sua construção qual vai ser esse valor de BDI, porque, veja, o BDI inclui, inclusive, aí, né, essas despesas indiretas, taxas, licenças, e tudo isso vai depender muito do padrão do seu projeto também, né? Das taxas, das licenças, do imposto. Então, dificilmente você vai ter uma coisa fixa, determinada, pode estar incluído nessa taxa que você vai negociar, mas sabendo que tem algumas coisas que ficam variáveis aí dentro dessa composição do BDI. Normalmente, se é numa instituição financiadora da obra, ele coloca lá uma margem desse BDI, mas quando é como empresa privada, é algo que você pode negociar. Tem uma pessoa perguntando aqui, se já tiver o projeto de arquitetura, vocês fazem os complementares? Nossa empresa faz projetos de arquitetura, né, urbanismo, paisagismo, luminotécnica, mas a gente não faz, escritório, não faz complementar, mas a gente tem parceiros que são muito próximos, que a gente já tem uma troca e que podem estar fazendo esses complementares também, e a gente costuma ter essa troca porque facilita para a gente trabalhar, inclusive com pessoas que também trabalham no BIM como a gente, que também têm aí um método técnico mais assertivo. Então, nós, ArquiVX, não fazemos projetos complementares, mas temos parceiros que fazem isso, como temos também parceiros que fazem a própria construção. Ok? Dá um spoiler, velho. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Não. Não? Então tá. Então vamos lá. Acho que, gente, eu penso que já respondi todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma coisa, é só dizer aí no chat. Então, já respondendo essas coisas para vocês, eu vou falar um pouquinho aí da questão da próxima live, né? Espero que vocês estejam com a gente aqui na próxima live. E a gente está super animado também, porque a gente vai mostrar efetivamente projetos, né? Vai mostrar e contando assim um pouquinho para vocês como é que a gente chegou a esses modelos de projetos que a gente vai estar apresentando aí, essas simulações, né? A gente vem aí conversando com pessoas que têm lote no vilarejo, tentando entender o que as pessoas mais buscam, que tamanho de casa, que tipo de casa. E sabemos também que as pessoas naturalmente estão buscando uma melhor relação custo-benefício no processo. E aí pensamos nessa hipótese de ter, né, essas simulações de projeto que poderiam realmente atender a um grupo de famílias que tivessem demandas semelhantes, que tivessem os mesmos tipos de desejos e necessidades, digamos assim, que pudessem, então, se enquadrar nessas simulações de projeto. E aí a gente vai estar fazendo essa live para apresentar a vocês o resultado disso, né, dessas pesquisas e desses projetos que foram desenvolvidos, das coisas que a gente conversou com nossos parceiros sobre como é que pode ficar essa questão dos projetos complementares, os sistemas construtivos, custos de obra e mesmo que as pessoas aqui briguem comigo, eu vou dar um spoilerzinho adicional. Tem mais... perdão, desculpe, veio mais uma pergunta. Deixa eu primeiro responder, depois dou spoiler. O que a ArquiVX entrega numa consultoria? Pronto, desculpe. O que ela entrega, na verdade, foi até o que eu falei já anteriormente, né? Talvez eu não tenha resumido bem. A gente vai estar entregando um relatório, e nesse relatório a gente vai estar dizendo, como fruto de todas aquelas entrevistas, de conversas, de simulações de planilha, de tamanhos de cômodos, de tipos de cômodos, a gente entrega um relatório em que a gente mostra, olha, a sua casa vai ter
esse tamanho, de acordo com o que foi conversado, vai ser de 1 ou 2 pavimentos, ela deve ser construída preferencialmente, diante das suas demandas, um certo tipo de sistema construtivo, o investimento deve ser de X valor, o custo dessa casa que você sonhou, que você imaginou e que a gente te ajudou a colocar de forma mais realista no papel. E aí a gente entrega todas essas informações na forma de um relatório que vão servir para você tomar uma decisão. Ah, puxa, eu inicialmente pensava numa casa de, sei lá, 400 metros quadrados, mas a minha família tem um casal com 2 filhos. Para que eu preciso? Será que eu preciso de uma casa de 400? Ou eu realmente preciso de uma casa de 400? Enfim, a gente te ajuda a entender isso, coloca no papel e aí você vai levar isso para casa, vai olhar e vai pensar, não, eu acho que eu preciso disso. Não, talvez eu não precise disso, mas talvez eu precise daquilo lá, entendeu? Então a gente vai ajudar você a realmente, sabe aquela coisa de ir tornando mais consistente e coerente as ideias para ajudar você a tomar a decisão do que você vai fazer para construir sua casa. Então é isso que a ArquiVestes entrega, esse tipo de consultoria. Tem mais outra pergunta. Quais as vantagens de fazer com uma empresa? Em geral, fazer com pedreiro é mais barato. Sim, é verdade. Em geral, fazer com pedreiro é mais barato, né? Mas você tem outras questões envolvidas. Primeiro, quando você faz com um pedreiro, você, pessoalmente, tem um ônus de fazer uma administração de obras e de processos que talvez você não tenha o tempo ou a qualificação técnica para ter a segurança do que você está fazendo é o mais adequado. Você pode ter ótimos pedreiros, eu conheço vários, você pode ter ótimos mestres de obra, mas eles, naturalmente, por formação, conseguem te entregar digamos assim, uma postura técnica de qualidade até um certo limite. Nada de errado nisso, é o limite do qual eles tiveram a formação para poder atuar. E quando você pensa, não sei se vocês sabem, inclusive, que hoje as casas, pela legislação, isso já existe essa legislação no Brasil há um tempinho, mas não, como se diz, né, não pegou ainda. É como se fosse um carro, você tem que ter lá um manual de manutenção, se você quer ter uma garantia exercida daquela sua casa, você precisa realmente estar fazendo manutenções periódicas, você precisa estar atento àquilo, à forma como você constrói, a forma como você faz a manutenção. E quando você faz a obra com um pedreiro de forma isolada, sem um profissional técnico, talvez aquele pedreiro, não porque queira, né, criar alguma dificuldade sua para a obra, não é isso, mas ele não tem informação, ele pode, sem querer, botar um traço errado no concreto, ele pode no futuro, né, está te gerando uma trinca na sua obra. Então, é importante entender que existe uma qualidade técnica envolvida quando você vai trabalhar com uma empresa. Você tem ônus e bônus nessa escolha. Se você trabalha com um pedreiro de forma isolada, você pode ter menos custo inicial na obra e pode ter mais custo depois para corrigir eventuais problemas que venham acontecer na obra. Quando você trabalha com uma empresa, essa empresa é obrigada a te dar uma garantia da obra. Então, você tem uma segurança de que se alguma coisa acontecer, você vai ter a quem acionar para exigir que aquele problema eventual que aconteça, que obviamente, né, os problemas já tendem a ser menores, mas se eventualmente acontecer alguma coisa, você tem um contrato com a empresa, você tem um direito legal, você pode acionar essa empresa. Se você fez com um pedreiro, você não tem essa possibilidade. E, além disso, as empresas hoje oferecem, né, sistemas de acompanhamento de obra, que, como eu mostrei, você pode até botar no seu celular, lá, um app que vai te dar todo o controle da obra. Você vai saber qual foi o gasto de material, quando está sendo comprado, quais foram os insumos, como é que está dentro do planejamento. Você tem sua obra na palma da mão, inclusive com fotos e imagens, sem precisar pisar na obra. Considerando, claro que é interessante que você vá na obra também, mas considerando que as pessoas hoje têm muito pouco tempo, né? Todo mundo tem muitos compromissos, a vida moderna é essa correria mesmo, você ter que todo dia passar na obra, comprar um saco de cimento que faltou, descobrir que foi feita alguma coisa errada e não poder fazer nada além de resolver o problema por conta própria, ou ter uma empresa que você vai poder acionar e dizer, você me prometeu isso, entregue isso e eu quero isso no meu prazo de contrato. São posturas com ônus e bônus diferentes. São escolhas, como tudo mais que a gente está falando aqui, né? Então, acho que a diferença principal é essa. Garantir uma qualidade,
ter um controle, ter um acompanhamento e ter também a possibilidade de resguardar aí que realmente a sua obra tenha mais segurança para você, não apenas durante a obra, mas ao longo da vida útil, do ciclo de vida do seu imóvel. E como a gente disse, né? Imóvel, normalmente, a casa da pessoa é o maior patrimônio que a pessoa faz durante a vida. Em geral, é assim, né? Então, é importante você pensar nisso. Bom, agora eu posso seguir para o spoiler? Você deixa? Pode. Terminando, gente, foi mal, né? Estamos demorando um pouquinho mais, mas enfim. Olha só, vou mostrar aí uns pedacinhos do que a gente vai estar mostrando, né? Algumas partes de uma das casas que a gente vai estar mostrando lá, né? Essa casa aqui, por exemplo, essa fachada que vocês estão vendo, é uma casa de 115 metros quadrados, tá? Que tem aí 3 quartos e tem uma área flexível, ela chama, posso dizer o nome? Flexível, e que ela permite que você junte aí outras áreas de lazer com a garagem, né? E cria um espaço maior. Só vou mostrar um pedacinho, só as imagens externas, viu? Vou dar um spoiler, mas nem tanto, tá? Então, algumas imagens aí dessa casa. Para a pessoa que perguntou, por exemplo, aquela questão do recuo lateral, observe que nessa casa, no canto aí do muro, onde você tem esse recorte inclinado, você não tem a cobertura indo até o canto. Por quê? Justamente porque nessa lateral é onde tem o recuo do 1,50 m do recuo lateral. Então, eu não podia encostar a construção lá, então ela foi recuada. Então, mas mesmo assim, você cria uma volumetria de fachada que dá uma sensação de uma fachada maior, uma fachada assim mais diferenciada, né? Então essas são as estratégias que a gente usa, né, para poder aí, ó, mostrando a faixa interna, ó. Não estou mostrando não, viu? Tô não. Passa. Passa. Amanhã a gente mostra isso para vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Acho que a gente respondeu, penso eu, todo mundo, né? E só quero agradecer aí de novo a vocês por estarem com a gente até agora. E a gente está aí disponível para continuar essa conversa na próxima sexta-feira. E fiquem tranquilos que lá no grupo do WhatsApp, novamente, quem não tiver, corre para lá. A gente vai estar disponibilizando esse material aí, compensando essas falhazinhas sem querer que a gente teve no meio do caminho, tá bom? Muito obrigada aí pela companhia de vocês ao longo desse processo, porque eu adoro falar de arquitetura. Se vocês deixarem, a gente amanhece aqui, manda uma cervejinha, uma pizza e vamos nessa. Valeu, gente.